Numa madrugada de junho de 1944, um único homem tinha nas mãos uma decisão que pesava sobre toda a Segunda Guerra Mundial. Não era general, nem político, era meteorologista. Da previsão dele dependia se cerca de 150 mil soldados aliados desembarcariam na Normandia dentro da janela certa, ou enfrentariam o mar revolto em pleno ataque. Nos próximos minutos você vai descobrir quem foi James Stagg e por que essa previsão quase impossível decidiu o rumo da guerra. James Martin Stagg nasceu na Escócia e dedicou a vida a estudar o clima antes de ser convocado para a maior aposta militar do século XX. Como oficial da Força Aérea Britânica, ele se tornou o meteorologista-chefe do Comando Supremo Aliado, encarregado de dizer se o Canal da Mancha permitiria o desembarque na Normandia. Colegas o descreviam como sério e obcecado por precisão, um homem que sabia que um erro de poucas horas custaria milhares de vidas. A Operação Overlord não podia acontecer em qualquer dia. Os planejadores exigiam lua cheia, para orientar os paraquedistas na escuridão, maré baixa ao amanhecer, para expor as armadilhas alemãs na praia, e mar calmo, para as lanchas de desembarque não virarem antes de chegar à areia. Essa combinação rara de fatores só se repetia em poucos dias por mês, e em maio de 1944 os planejadores já sabiam, a janela ideal cairia no início de junho. Prever o tempo no Canal da Mancha com dias de antecedência, sem satélites e sem os recursos de hoje, era quase adivinhação. Por isso os aliados reuniram 3 equipes de meteorologistas, britânicos, da Marinha e norte-americanos, trabalhando em paralelo, cada uma com seus próprios modelos e desconfianças. Coube a Stagg a tarefa mais difícil de todas, ouvir opiniões divergentes, muitas vezes contraditórias, e transformar esse caos em uma única recomendação para Eisenhower. No dia 4 de junho de 1944, a invasão já estava marcada para o dia seguinte, com milhares de soldados embarcando nos navios. Foi quando Stagg trouxe a notícia que ninguém queria ouvir: uma tempestade forte se aproximava do Canal da Mancha. Eisenhower, sob um cronograma sem muita margem, aceitou adiar o desembarque em 24 horas. Era a primeira vez que o destino de toda a operação dependia, literalmente, do céu. Na madrugada seguinte, os principais comandantes aliados se reuniram na sala de mapas de Saltykik House, perto de Portsmouth, para ouvir Stagg de novo. A tensão era palpável, cada hora de atraso aumentava o risco de a operação ser descoberta pelos alemães. Foi ali, diante de generais e almirantes em silêncio, que Stagg apresentou a informação que mudaria a história, e que ele próprio ainda não tinha certeza absoluta de que estava correta. Analisando os dados das 3 equipes, Stagg identificou algo que parecia contradizer o mau tempo: uma breve trégua entre 2 sistemas de tempestade, uma janela de cerca de 24 horas de céu e mar toleráveis, prevista para o dia 6 de junho. Não era o cenário perfeito que os planejadores sonhavam, mas era o suficiente para lançar aviões, navios e tropas. Stagg apresentou a previsão sabendo que, se estivesse errado, a responsabilidade recairia inteiramente sobre ele. Eisenhower ouviu o relatório, caminhou pela sala e pesou sozinho o que estava em jogo. Adiar de novo significaria esperar semanas por outra combinação de maré e lua, mas atacar cedo demais podia significar um desastre na água. Depois de minutos de silêncio, ele decidiu confiar na leitura de Stagg. As palavras dele entraram para a história: era hora de seguir em frente. A maior invasão anfíbia já planejada dependia, agora, de uma previsão do tempo. A história provaria o tamanho daquela aposta. Se Eisenhower tivesse esperado pela próxima janela de maré e lua, a invasão teria caído em meados de junho, exatamente quando uma tempestade, estimada como uma das piores em décadas no Canal da Mancha, atingiu a costa da Normandia. O temporal durou dias, destruiu parte da infraestrutura portuária improvisada dos aliados e teria sido catastrófico para uma frota de desembarque exposta em mar aberto. Do outro lado do canal, os meteorologistas alemães chegavam a uma conclusão bem diferente. Sem acesso às estações de observação no Atlântico, controladas pelos aliados, eles enxergavam apenas o mau tempo e descartavam qualquer desembarque naqueles dias. Confiante na própria previsão, o Marechal Erwin Rommel deixou seu posto para visitar a família na Alemanha, e outros oficiais relaxaram a vigilância na costa. A vantagem, dessa vez, não estava nas armas, estava na informação.
Na madrugada do dia 6 de junho de 1944, exatamente dentro da janela prevista por Stagg, milhares de navios e aviões aliados cruzaram o Canal da Mancha rumo às praias da Normandia. O mar ainda estava agitado, o céu longe de perfeito, mas dentro do limite que a previsão havia calculado. Começava ali o dia D, a operação que abriria a frente ocidental decisiva contra a Alemanha nazista. Grande parte do que se sabe hoje sobre essa história vem do próprio Stagg. Décadas depois, ele escreveu Forecast for Overlord, um livro-memória publicado em 1971 detalhando, hora a hora, os bastidores daquela previsão. Os mapas meteorológicos originais e os diários de guerra do Comando Supremo Aliado foram preservados em arquivos militares britânicos, e memórias de Eisenhower e de outros comandantes confirmam o peso que aquela reunião teve na decisão final. Apesar de ter ajudado a decidir o destino da maior invasão da história, Stagg viveu décadas sem grande reconhecimento público. Ele seguiu carreira na meteorologia britânica após a guerra e só recebeu honras formais bem mais tarde. Foi apenas quando historiadores começaram a reconstruir os bastidores do dia D que o nome dele ganhou o espaço que merecia nos livros, não como general, mas como o homem que leu o céu corretamente. A lição por trás dessa história vai muito além da meteorologia. Stagg não tinha certeza absoluta, tinha dados incompletos, modelos divergentes e uma janela de tempo apertada demais para hesitar. Mesmo assim, ele teve a coragem de apresentar uma leitura clara em meio à incerteza, e Eisenhower teve a sabedoria de confiar no especialista, mesmo sabendo que o erro custaria vidas. Decisões que mudam a história raramente nascem de certezas absolutas. E aqui está o detalhe que poucos param para calcular: o sucesso do dia D coube a uma margem de poucas horas de céu tolerável, identificada por um único meteorologista em meio a dados conflitantes. Se Stagg tivesse recuado diante da pressão, ou se sua leitura da trégua entre as tempestades estivesse errada, a operação mais decisiva da Segunda Guerra Mundial poderia ter afundado no Canal da Mancha antes de tocar a areia da Normandia. James Stagg nunca disparou uma arma nem comandou uma tropa, mas sua previsão abriu a porta para a libertação da Europa Ocidental. A história do dia D não começa só com soldados na praia, começa com um meteorologista que teve a coragem de confiar na própria leitura do céu. Se essa história te mostrou um lado da guerra que você não conhecia, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta: você confiaria numa decisão dessas?